Bom, nosso estudo de hoje, o nosso livro Obras Póstumas, a gente vai entrar num outro parágrafo, que é o 7º, da obsessão e da possessão, que é um livro, que é um texto bastante interessante de se ler. Kardec dedica aqui algumas páginas para tratar desse assunto. E a gente começa então, nós terminamos nesse parágrafo 6º que fala dos médiuns, conversamos um pouquinho sobre várias faculdades mediúnicas. Kardec traz bastante exemplos para nós sobre a ação, utilizando inclusive essa didática que é muito particular dele, de tratar assim, dos assuntos de uma forma pedagógica, que vai aumentando a dificuldade, aumentando a profundidade do tema. E aí, falando dos médiuns, nós entendemos como os espíritos agem sobre os médiuns, envolvendo com o perispírito, assimilação de um pelo outro, principalmente do médium, assimilando as ideias do espírito e tudo mais. E agora a gente vai entrar nessa parte de obsessão e possessão. Kardec diz o seguinte para nós: a possessão é o poder que maus espíritos exercem sobre certas pessoas, com vistas a dominá-las e a submetê-las à sua vontade, pelo prazer que experimentam de fazer o mal. A gente lembra inicialmente que nós vamos entrar no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que coincidentemente vai começar também o tema possessão, obsessão. Então a gente vai falar sobre obsessão e possessão, Tá. Então a gente vai falar sobre isso tanto no Livro dos Médiuns como aqui no Obras Póstumas. E a gente vai reforçando um, complementando o outro. E ao final espero que a gente consiga ter uma compreensão bem abrangente sobre esse assunto, que ele é bem interessante. E a grande preocupação que Kardec tem em tratar desse assunto tantas e tantas vezes, a Vânia está dizendo que eu disse possessão em vez de obsessão. Então, corrigindo, a obsessão é o poder que os maus espíritos exercem sobre certas pessoas. Então, a preocupação que ele tinha era exatamente essa, porque os espíritos informavam, revelavam, orientavam sobre essa grande influência e contínua também que o mundo espiritual exerce sobre o mundo terreno. E dadas as características do nosso mundo, do nosso planeta hoje, onde muitos espíritos ainda num grau inferior, moral, de conhecimento, de compreensão, essa atuação é muito mais comum do que nós imaginamos. Tanto é assim que nós temos ali tantas e tantas igrejas, das diversas religiões tradicionais que nós temos hoje, que tem essa grande preocupação em falar da ação dos demônios, a ação do diabo, do inimigo e tal. Cada um dá um nome diferente, mas exatamente isso, quer dizer, a influência sobrenatural de uma forma negativa, de acordo com a crença, de acordo com as bases dogmáticas que cada religião tem, vai atribuir a um determinado tipo de ser, vai atribuir a responsabilidade a uma entidade no plano espiritual. E nós, estudando o mundo espiritual, nessa sua realidade, com essa abrangência toda, nós vamos compreender que são os espíritos que agem sobre nós e acabam utilizando, ela se revestindo dessa personalidade que é tão temida e é tão falada dentro dessas religiões. E continua para nós aqui: quando um espírito bom ou mal quer agir sobre um indivíduo, ele o envolve, por assim dizer, com seu perispírito como um manto. Os fluidos penetram-se, os dois pensamentos e as duas vontades confundem-se, e o espírito pode, então, servir-se desse corpo como do seu próprio, fazê-lo agir segundo sua vontade, falar, escrever, desenhar. Tais são os médiuns. Se o espírito é bom, sua ação é suave, benévola, só o faz fazer boas coisas. Se é mau, faz com que faça as más. Se é perverso e maldoso, enlaça-o como num fio, paralisa até sua vontade, sua consciência mesmo, que abafa sobre seu fluido, como se abafa o fogo sobre uma camada de água. Fala-o pensar, agir por ele, empurra-o contra a sua vontade,
para atos extravagantes ou ridículos. Numa palavra, ele magnetiza-o, cataletiza moralmente, e o indivíduo torna-se um instrumento cego de suas vontades. Tal é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação, que se mostram em graus de intensidades bem diversos. É o paroxismo, quer dizer, é o agravamento, né, de uma doença, é o paroxismo da subjugação, a que chamamos vulgarmente de possessão. Deve-se observar que, nesse estado, o indivíduo tem a consciência de que o que faz é ridículo, mas é constrangido a fazê-lo, como se um homem mais vigoroso o fizesse mover, contra a sua vontade, seus laços, suas pernas, seus braços, suas pernas e sua língua. Aqui uma observação. Kardec coloca: é o paroxismo, quer dizer, é o agravamento da subjugação, a que chamamos vulgarmente possessão. Essa questão da possessão ela é bastante intrigante para nós, porque até mesmo Kardec, quando estudando o livro dos médiuns, dos espíritos, ele perguntou se havia a possessão lá naquela parte em que fala das influências dos espíritos sobre nós que estamos encarnados. E aí os espíritos afirmam categoricamente que não há possessão. Mais para frente, eles falam novamente sobre essa questão e reafirmam que não há possessão. Mas Kardec, então, ele vai estudando, analisando todos os fatos que vão acontecendo, e ele chega a uma conclusão bastante interessante. No ano de 1863, no mês de dezembro, numa das edições da Revista Espírita, Kardec analisava, né, uma epidemia que aconteceu numa cidade, em Mosin, lá na França. E aí então, na França, se eu não me engano, né? E aí então ele começa a ficar meio intrigado, porque se não havia possessão, como é que aquilo poderia estar acontecendo? E foi analisando, escreveu vários artigos sobre isso. A gente depois vai tratar desse assunto com mais propriedade quando nós entrarmos no livro dos médiuns, que eu prefiro estudar por lá, do que por aqui, porque aqui é uma passagem tratando desse assunto, né, do Obras Póstumas. Já no livro dos médiuns a gente vai estudar com mais profundidade. Mas só para poder deixar isso assim semi-aberto para a gente poder compreender, nessa edição de dezembro de 1863, ele publicou um artigo chamado Um Caso de Possessão, Senhorita Júlia. E no primeiro parágrafo ele diz o seguinte: dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do termo, mas subjugados. Queremos reconsiderar esta asserção, posta de maneira um tanto absoluta, já que agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, embora parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Eis um primeiro fato que o prova, apresentando o fenômeno em toda a sua simplicidade. Então, a partir dessa ideia, a gente já deixa em aberto essa questão da possessão, né, porque antes era feito apenas aqueles 3 graus de influência espiritual, que era a obsessão simples, né, a fascinação e depois a subjugação. E a possessão nada mais era do que apenas um agravamento da subjugação. E agora a gente vê que possessão é mais uma forma de influência espiritual que pode ser tanto para o bem como para o mal. Porque nesse sentido nós imaginamos que a possessão diz respeito apenas àquilo que nós assistimos na televisão, nos filmes de terror. Quando fala em possuídos, possessão, aí você vai ver aquela coisa demoníaca, satânica, com exorcismos, com as situações mais bizarras. E, na verdade, quando nós falamos em possessão, Kardec traz esse exemplo para nós na Revista Espírita, e ele é um caso bastante interessante, curioso, de um espírito amigo que estava ali presente nesse processo de possessão. E aí caberia, né, eu não tenho dados a esse respeito, mas caberia, né, uma pesquisa ou um estudo a respeito da intensidade dos casos de possessão, principalmente quando nós falamos sobre a questão das cirurgias espirituais. Por exemplo, imaginar que nós temos ali um espírito que faz todos aqueles procedimentos durante horas e que depois, quando o médium retorna à sua consciência natural,
ele então comenta, né, que olha, eu não estava consciente, eu não estava aqui presente. Era só o espírito que estava agindo. Então aí nós começamos a, né, a ter uma certa dúvida se por acaso esses casos de possessão não são tão raros assim, tão absurdos como nós imaginamos. Eles acabam existindo, né, se destacando em algumas situações que são específicas, com permissão do médium, inclusive, isso contribuindo com o trabalho, mas também isso pode acontecer, né, de um caso negativo, de um caso de uma influência perversa, de uma influência destrutiva, né, e nós nunca sabemos exatamente como isso vai acontecer. Né? Beijo, Lu. Bem-vinda. Possessão seria incorporação? Eu acho que a palavra incorporação, assim dizinha, seria assim, mais adequada para o caso de possessão. Porque quando nós falamos incorporação nos casos de psicofonia. A psicofonia, como o Kardec colocou para nós aqui na introdução, ele lembrou, né, que é o espírito que envolve o médium com o seu perispírito, como se fosse um manto e tudo mais. Né? Agora, no caso de possessão, quando realmente há essa substituição parcial, a gente poderia utilizar essa parte de incorporação de uma forma mais precisa. Mas para não confundir, a gente continua usando a incorporação como sendo apenas a psicofonia, do jeito que todo mundo entende, do jeito que todo mundo conhece, porque é uma expressão que ficou popularizada. Né? Embora não seja a mais correta, ela ficou popularizada. Mas aqui a gente já conseguiu diferenciar uma coisa da outra. Então, mais uma vez, a gente vai estudar, né, inclusive, não apenas os casos de possessão, mas até mesmo a evolução do pensamento de Kardec a respeito desse assunto, para perceber que esse é um caso que abre um precedente bastante interessante, porque muitas vezes nós que estudamos a doutrina espírita e nos fechamos apenas na opinião dos espíritos que estão na codificação, ou mesmo algumas vezes na própria reflexão de Kardec, felizmente isso não é comum, porque o trabalho foi muito bem feito, mas a gente não pode dizer que não está fechado definitivamente. Tanto que ele coloca assim: queremos reconsiderar essa asserção posta de maneira um tanto absoluta. Significa assim, é assim e pronto. Aí Kardec volta atrás para fazer uma correção. Nesse caso, se abrir um precedente para o caso de possessão, nós temos muitos outros casos que foram ou afirmados realmente de uma forma absoluta, ou mesmo compreendido de uma forma absoluta, nós podemos mudar a nossa opinião a partir do momento em que chegam informações novas. Então a forma de nós estudarmos nós temos que nos apegar àquilo que é realmente que é sólido, aquilo que é realmente coerente, que é racional, mas nós não nos fecharmos dentro dessas ideias. Porque Kardec coloca, se houver novas informações, o Espiritismo vai evoluir e vai aceitar essa informação, desde que ela tenha naturalmente as suas bases de verdade. Né? Então, eu nem vou entrar aqui nessa parte da revista, mas quem quiser ler o caso da senhorita Júlia, é bem interessante, mês de dezembro de 1863, um caso de possessão, senhorita Júlia. Ele conta aqui uma história que vale a pena estudar, tá, pessoal? Para quem quiser, para quem gosta de uma boa leitura, tá aí feito, tá? E inclusive, né, para quem não tem a revista espírita, lá no site da Federação Espírita Brasileira eles disponibilizam a coleção completa da revista, digitalizada, preparada pela própria federação. E aí então baixa todos os volumes e deixa aí no arquivo digital de vocês para quando precisar fazer uma consulta. Bom, fechei por aqui. Mais uma vez aqui para a gente lembrar, né, e a gente vai usar novamente esse texto no livro A Gênese, que é o nosso capítulo 14, que trata dos fluidos. Tem aqui um subitem, obsessões e possessões. E Kardec coloca... aqui, só um instantinho. Mais um pouquinho só, peraí. Está aqui, ó, no item 47. Na obsessão, o espírito atua exteriormente, com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por uma como teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte.
A possessão, consequentemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Tá? Então aqui, depois a gente vai estudar com mais profundidade. Já deixamos aberta essa questão, já deixamos aqui esclarecida a diferença de uma coisa para outra, e depois a gente volta a tratar desse assunto. Vamos em frente então. Então a gente vê que nesse caso, o texto que foi publicado por Kardec é um texto já ultrapassado, porque ele próprio já fez essa revisão. Como ele colocou, é o paroxismo, quer dizer, o agravamento da subjugação, aqui chamamos vulgarmente de possessão. Já o que nós lemos na Revista Espírita, já não é mais vulgarmente, é oficialmente, dentro das pesquisas que ele fez, declarado a existência da possessão de fato. Certo? E continua para nós aqui então o que nós paramos. Item 57. Já que os espíritos sempre existiram, sempre também desempenharam o mesmo papel, porque esse papel está na natureza, e a prova está no grande número de pessoas obsidiadas ou possessas, se o quisermos, antes que tivesse em questão os espíritos, ou que nos nossos dias nunca tivessem ouvido falar de espiritismo nem de médiuns. E aí, então, o que Kardec tinha de contato, era exatamente que era muito comum a obsessão naquela época, como é hoje. Quantas e quantas vezes as pessoas vão a centros espíritas e passam por tratamentos espirituais, né, tratamento de passe, de evangelização, tratamentos de desobsessão. Isso é uma rotina nos centros espíritas que trabalham com reuniões mediúnicas. Então, se é uma rotina, a pergunta é, por que os espíritos influenciam tanto assim os encarnados? Exatamente porque nós temos ainda essa relação viciosa, invigilante, cheia de equívocos, né? Criando uma faixa vibratória acessível e aberta. A nossa mente hoje, para termos uma ideia, é como se nós tivéssemos a nossa conexão mental fosse o Wi-Fi, só que a nossa conexão fosse aberta. Qualquer pessoa na rua poderia entrar na nossa conexão porque nós não temos senha. A senha, nesse caso, o bloqueio, nesse caso, seria exatamente ali a nossa vigilância, a nossa mudança de conduta, a elevação do nosso pensamento. Então, estamos numa rede aberta, como acontece, né, quando você vai num aeroporto, num hotel, você simplesmente acessa e tem contato. Aí você faz o que você quiser. Pois é, tem que ser dobrada, né, Luciano? André colocou, né, e sem falar que começa de uma forma sutil. E começa de uma forma sutil, André, porque é uma estratégia, né? Não deixa de ser estratégia. Porque, como nós sempre conversamos, se você quer saber como começa um processo obsessivo, se coloca no lugar do obsessor. Imagina que você tem uma relação bastante tumultuada com uma pessoa que você não suporta, que você deseja realmente prejudicar. E como a própria palavra diz, obsessão vem de obcecado. Então, quer dizer, o obcecado é aquele que não consegue pensar em outra coisa, só deseja fazer aquilo, não consegue viver a sua vida sem que não seja por aquele motivo. E no caso dos obsessores, são exatamente aqueles espíritos que estão obcecados em prejudicar alguém. E nós temos inclusive alguns estudos que falam que é interessante a gente também considerar essa abordagem, que fala, por exemplo, que nem todas as influências espirituais, mesmo que sejam algumas vezes perturbadoras, são casos de obsessão. Se você, por exemplo, imagina um jovem entrando numa boate, e aí então ele começa a utilizar bebidas alcoólicas, começa a usar drogas, começa a se envolver em discussões e tudo mais, o espírito ou os espíritos que estão ali com ele, provocando aquele tumulto todo, de repente nem o conhece. Simplesmente vê nele uma oportunidade de fazer aquela bagunça toda e a coisa acontece. Esse não é um caso de obsessão, porque o espírito não está obcecado por aquela pessoa. Ele simplesmente viu uma oportunidade. E aí então nós temos um caso de influência espiritual que não é necessariamente um processo obsessivo. Exatamente como o nome fala, é um processo obsessivo, é algo que vem se arrastando, que vem se desenvolvendo, que vem se aprofundando e se agravando. Então, essas pessoas que estudam a partir desse ponto de vista, também têm ali suas razões, que a gente deve considerar.
Se você está em desequilíbrio e um espírito se aproxima de você por afinidade e você começa então a sofrer as consequências, vamos colocar, por exemplo, um caso de depressão. Eu estou muito deprimido, estou passando por problemas, aí vem um espírito, se aproxima e começa a gravar. Aí percebe que estou sendo influenciado. Mas aquele espírito simplesmente se aproximou porque... É aquela história, eu estou chorando na praça, aí vem alguém, senta do lado do meu banco, me abraça e chora junto comigo. Nós começamos então a trocar as nossas angústias, as nossas tristezas e tudo mais, e a coisa então acaba se desenvolvendo de uma forma negativa. Então nós vemos exatamente a diferença do que é um processo obsessivo propriamente dito, quando o indivíduo, né, a pessoa que sofre a influência, é o alvo daquele espírito, e como nós temos ali os espíritos oportunistas que se aproveitam da situação. Né? O Fernando colocou, né, no caso do estabelecimento onde se tem bebida alcoólica, é uma tentação para desencarnados e eles estão por ali. É uma tentação para todos os indivíduos que têm uma tendência a fazer uso do álcool, que gosta daquele local. De repente você vai numa tarde de sábado e você passa em frente a um boteco de um bairro e você vê ali as pessoas tomando cerveja, jogando sinuca, conversando futilidades. Aí você está passando, você encosta na grade, você fica vendo o jogo, você fica vendo a conversa e tudo mais. Se eu sou um desencarnado, eu faço a mesma coisa, desde que eu tenha afinidade com aquele tipo de entretenimento. Aí então eu começo a me interessar mais por um, mais por outro, começo então a jogar as minhas ideias, porque eu sei que ele vai captar, já que ele está completamente invigilante, e a coisa então vai se desenvolvendo. Então lembremos sempre, né, consideremos essa possibilidade, esse pensamento, essa ideia. Né, bom dia, pessoal que chegou. Consideremos essa ideia, né, de que nós temos o processo obsessivo e temos as situações onde há influência espiritual. Tá? É importante a gente graduar tudo isso para deixar as coisas bem claras. Né? No próprio lar, né, Fernando, onde você tem bebida alcoólica, onde você tem discussões, onde você tem intrigas, basta você chegar e dar uma sopradinha, né, que aquela brasinha que está acesa ali, ela acaba se tornando uma labareda. Agora, se houver um obsessor, então ele faz a festa. Né? E aqui, então, o que Kardec coloca para nós é que essa situação continuaria, de influências espirituais contínuas, mesmo se ninguém nunca tivesse falado em espiritismo nem médiums. Como nós colocamos, as próprias religiões já consideram essas influências negativas, que aí eles intitulam, né, rotulam, né, como demônios, como anjos do diabo, sei lá que nome que dão. Né? E continua. A ação dos espíritos bons ou maus é, portanto, espontânea. A dos maus produz uma multidão de perturbações na economia moral e mesmo física, que por uma ignorância da causa verdadeira atribuía-se a causas errôneas. Aí então, quer dizer, todo mundo coloca como as condições físicas, as condições orgânicas, psíquicas da pessoa, mas não considera essa influência exterior. Os maus espíritos são inimigos invisíveis, tanto mais perigosos quanto não se supunha a sua ação. Então nós falamos aí de inimigos invisíveis. Para alguém ser seu inimigo, significa que existe uma relação entre vocês, ou entre nós. Então quando nós falamos de influência espiritual, ela é ocasional, ela é imprevista. No caso de uma obsessão, ela envolve uma inimizade entre aquelas pessoas. O Espiritismo, colocando-os a descoberto, vem revelar uma nova causa a certos males da humanidade. Conhecida a causa, não se procurará mais combater o mal por meios que se sabe, daqui em diante inúteis, procurar-se-á os mais eficazes. Ora, o que é que fez descobrir essa causa? A mediunidade. É através da mediunidade que esses inimigos ocultos traíram sua presença. Ela fez por eles o que o microscópio fez pelos infinitamente pequenos. Revelou todo um mundo. O Espiritismo não atraiu absolutamente os maus espíritos. Ele os revelou e deu aos meios para paralisar sua ação e, por conseguinte, afastá-los. Aqui é inevitável, né, quando tem essa frase, é inevitável eu pensar naquela situação. Né? Então diz assim que o Espiritismo não atraiu, mas os revelou. E eu me recordo
já falei para vocês, mas eu repito porque é sempre bom a gente reforçar, num certo programa chamado Fala Que Eu Te Escuto, que é veiculado aqui pela Rede Record, onde os pastores ali fazem entrevistas com as pessoas por telefone e tal, e naquele ano, que deve ter sido ali por volta de 1983, muitos de vocês não tinham nascido ainda naquela época, né? Então, em 93, né, naquela época, eu lembro que eu estava assistindo, era de madrugada, era meio começando a entrar na madrugada, e aí então falavam sobre o espiritismo. E aí foi exatamente ali que começou a tal história, em que alguém lançou dizendo que Allan Kardec cometeu suicídio, exatamente porque ele estava sendo influenciado pelos espíritos de luz que ele evocava. Então, quer dizer, a partir do momento que você lida com os espíritos, você sempre atrai o mal. E Allan Kardec foi vítima do suicídio pelo desespero que ele acabou entrando, né? E aí depois começou aquele... Vocês encontram hoje, se vocês colocarem no Google, por exemplo, Kardec, suicídio de Kardec, vocês vão ver pessoas que fazem essa afirmação. E tem aqueles que contestam, né, e trazem ali as ideias ou a verdade sobre isso, né, dizendo que Kardec acabou desencarnando por causa de um infarto e tudo mais, né? Então não tem nada a ver, mas quando se fala sobre isso, essa ideia é bastante comum. E ele teve inclusive defender naquela época, quando as pessoas falavam, você fica mexendo com essas coisas, depois fica acontecendo coisa ruim com você. Segundo essa visão popular, até ele foi vítima dessa coisa ruim, né? E continua aqui para nós. Ele não trouxe, portanto, né, o Espiritismo, absolutamente o mal, já que o mal existia em todos os tempos. Ele traz, ao contrário, o remédio para o mal, mostrando-lhe a causa. Uma vez reconhecida a ação do mundo invisível, ter-se-á a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos, e a ciência, enriquecida por essa nova lei, verá abrir-se diante dela novos horizontes. Quando ela aí chegará? Quando não professar mais o materialismo, pois o materialismo a estanca na sua impulsão e lhe opõe uma barreira intransponível. E aí falando da ciência, né, porque ela tem o objetivo da nossa ciência hoje é revelar todos os fenômenos que dizem respeito ao mundo físico. Então nós temos hoje a ciência que estuda a química, a biologia, a física e outras ciências, né, a geografia, a história e tantas outras que dizem respeito ao quê? A esse mundo que nós estamos hoje. E quando nós falamos sobre espiritismo, nós inevitavelmente acabamos caindo em mais uma religião. E a ciência tem uma rixa muito profunda, né, daquelas raízes do passado, lá da Idade Média, quando nós tínhamos que a ciência era completamente anulada pela influência da igreja, pela influência da religião, até que, quando aconteceu o renascimento cultural, ali no começo do século XVI, quando começamos a ter pensadores, né, como físicos, como químicos, como os astrônomos, né, o próprio Galileu Galilei, Nicolau Copérnico e outros cientistas daquela época, começaram então a enfrentar aquela parte da igreja, principalmente depois que começaram a haver também a ruptura de segmentos da Igreja Católica com a própria Igreja, né? Ou seja, quando começou a surgir também a reforma religiosa, quando Martinho Lutero começou então a trazer as ideias contra protestando contra a ação da Igreja, que foi exatamente quando criaram, né? Quando foi criado o movimento protestantista, que hoje são as igrejas evangélicas. No momento em que a igreja começou a se enfraquecer com essa ruptura, as pessoas começaram então a buscar essa liberdade. Então nós tivemos ali tanto o renascimento cultural como a reforma religiosa acontecendo praticamente ao mesmo tempo. E acontecendo ao mesmo tempo, vimos ali então que os cientistas disseram, se nós conseguimos conquistar essa liberdade para expressar as nossas ideias, para dar continuidade nas nossas investigações, isso nunca mais vai acontecer. A igreja jamais vai interferir no pensamento da ciência. Então, a partir desse momento, criou-se, então, né, uma mágoa, digamos assim, ou uma raiva, sei lá que sentimento poderíamos dizer, que jamais, né, que a própria ciência hoje não permite mais buscar o mundo espiritual de uma forma científica. Já que quando você fala em Deus, em espírito, em vida após a morte, isso é tudo uma questão de crendice e naturalmente, acaba sendo bastante subjetiva.
Por isso, então, é importante a gente sempre perceber que enquanto a ciência continuar ainda presa, né, ou limitada nas pesquisas que dizem respeito ao mundo físico, inevitavelmente nós vamos ter ainda nessa questão da realidade do mundo espiritual limitada nas crendices, né, nas crenças pessoais. Porque se você falar assim, olha, eu acredito na continuidade da vida no mundo espiritual e acredito que eu irei para tal lugar se por acaso eu vier a desencarnar. O cientista vai olhar para você e falar assim, tá bom. E não se fala mais nisso. Quer dizer, não tem mais motivo nenhum para investigar. Hoje, felizmente, nós temos alguns homens da ciência médica, da ciência física e outras ciências, que estão voltando os seus olhos para o mundo espiritual, fazendo novas pesquisas. Como é o caso, por exemplo, de muitos espíritas, principalmente aqueles que são da Associação Médico Espírita, que procuram estudar sobre a reencarnação, sobre a experiência de quase-morte, viagens astrais. Então são temas que, embora a gente pense assim, eles estão pesquisando. Se por acaso isso vier com uma comprovação, que é exatamente o que estão fazendo, nós teremos uma revolução na nossa vida, uma revolução na nossa sociedade e no nosso mundo. Nós veremos, por exemplo, as crianças abrindo seus livros de ciência na escola, lá no 6º ano, no 5º ano, tendo um capítulo que fala sobre a água, um capítulo que fala sobre as leis da física, da biologia e das leis espirituais. Quando isso vai acontecer, vai ser assim uma questão de esperança da nossa parte, né? Porque infelizmente a gente não tem ainda perspectiva nenhuma para isso, para ter essa certeza de que o mundo espiritual não é uma religião, não é uma questão de crença, é um fato. E esse fato tem que ser explorado. E é por isso que Kardec coloca, quando ela chegará? Quer dizer, quando que a ciência vai chegar nesse ponto? Kardec diz assim, quando não professar mais o materialismo, pois o materialismo a estanca na sua impulsão e lhe opõe uma barreira intransponível. Então essa relação mundo espiritual e ciência física ainda se encontra ali com um muro bastante sólido e bastante alto, separando as duas ideias. E lembrando sempre que muitas vezes a gente pensa que o espiritismo acaba sendo uma ciência, como normalmente a gente gosta de romanticamente afirmar. Só que na verdade o que Kardec fez foi utilizar metodologia científica para estudar aquilo que vinha se revelando através das experiências que ele fazia, né, das experiências mediúnicas e tudo mais. Mas daí você afirmar que a ciência tem essa denominação, ou pode explorar esse campo, já vai uma distância significativa. Porque ciência nós chamamos hoje como sendo a academia de ciências, quer dizer, os cientistas, as instituições físicas, as instituições mundiais, né? Então, essas instituições não se interessam em fazer isso. Inclusive, nós tivemos uma reportagem há alguns anos, ou ano passado, ou retrasado, não lembro, da revista, eu acho que era a revista Época, ou revista Super Interessante, não me recordo, em que a capa da revista era assim, a ciência espírita. E isso provocou uma agitação no meio espírita, naqueles que liam, que estudavam e tudo mais, que dizia assim, não existe ciência espírita, a ciência é a ciência. A ciência pode estar voltada para as informações espíritas, para os estudos espíritas, mas não existe uma ciência oficial, uma ciência de verdade e uma ciência espírita, como se fosse uma paraciência, como é o que acontece hoje com a parapsicologia. Você tem a psicologia e você tem a parapsicologia. O para significa alguma coisa que é paralela. A Ju colocou, né? As ciências são estudos. O oficial, o que quer dizer, né? Na verdade, Ju, quando a gente fala de ciências oficiais, na visão deles, são todas as ciências que têm concordância mundial. Então nós temos academias, por exemplo, SBPC aqui no Brasil, que é a Sociedade Brasileira de Pesquisa da Ciência. Nós temos a Academia Inglesa de Ciências, nós temos a Academia não sei da onde de Astronomia e coisa e tal, né? Então, hoje as instituições elas estão ligadas. Então, aquilo que uma fala e publica isso numa revista científica, ela acaba sendo conhecida em todo o mundo. Né? Nós temos hoje, para ter uma ideia, né, brasileiros que estão fazendo experiências com uma vacina contra a AIDS. E aí então esses cientistas publicaram essa pesquisa numa revista científica e ela tomou então conhecimento de todas as instituições.
E a partir do momento em que houve a concordância, essa nova ciência acaba sendo aceita por todos eles. Quer dizer, então hoje as instituições acabam aceitando. Mas essa visão de ciência espírita, ciência oficial, isso é uma questão muito mais de preconceito, né? Porque um certo grupo também não aceitou, né? O problema existem tantos outros profissionais que sim. Vamos fazer uma pesquisa de porcentagem, né? Quem o faz singularmente e quem faz de grupo, né? Não, mas existe uma diferença, Ju. Quando existe uma pesquisa de uma instituição, ela é muito diferente de uma pesquisa feita individualmente por uma pessoa. Tanto que nós temos cientistas que fazem pesquisas nesse sentido, e nós temos um grupo de cientistas que entra em concordância. Então, a mesma coisa que nós temos hoje, que Kardec fez na sua época, que houve a concordância dos espíritos sobre determinados temas, hoje nós temos fatos científicos. Então, quer dizer, você faz uma pesquisa, você publica aquilo, essa experiência depois é analisada por outros grupos, e aí então existe a concordância. Então, é assim que é feito, é a mesma coisa. Foi essa metodologia que Kardec aceitou, né? Mas não quer dizer que quem faz é válido. Se uma pessoa faz, Ju, e publica essa informação tem coerência, então é um fato. No caso, por exemplo, que nós já colocamos, até conversei com vocês sobre o Raul Teixeira, né, que ele é físico, e ele também é mestre em educação, né? Eu acho que é doutor em educação. E aí então, o que ele falava naquele congresso, que foi o primeiro congresso espírita do Maranhão? Ele falava, o tema dele que a gente conversou, foi sobre a ciência e o espiritismo. E ele dizia assim, a gente está tentando fazer querendo convencer as pessoas pelo caminho contrário. Qual é o caminho contrário? Você quer pegar temas relacionados com o espiritismo para tentar justificar a existência do próprio espírito, sendo que na verdade nós deveríamos nos debruçar sobre os estudos do espírito para depois analisar as consequências desse fato. Então, primeiro você prova que existe o espírito. Depois você se preocupa se ele vai reencarnar, se ele não vai, se ele vai continuar no mundo espiritual, se não vai, se vai haver processo obsessivo, se não vai. Então, esses cientistas, na verdade, eles trouxeram experiências, resultados de experiências que não teve concordância. O que deveríamos fazer hoje de novo? Pegar esses mesmos fatos que eles estudaram no passado, fazer nova análise hoje e começar a trazer essa comprovação da ciência. Naquela época era muito difícil, Ju, não dava para você pegar Aksakov, William Crookes e dizer que aquilo que eles fizeram era um fato. Era muito limitado com relação a instrumental, com relação a investigações. Então eles fizeram uma coisa, tem cientistas que disseram, olha, isso aí não me interessou, não me convenceu. A ciência, depois que ela encontra uma resposta, ela acaba sendo, né? Mais ou menos, Ju, não é bem assim, né? Hoje nós temos ali, hoje a psiquiatria tem a posição dela, a parapsicologia tem a posição dela, então não é algo definitivo, né? Tá na cara para nós. Fala isso numa igreja evangélica que você vai ver o que vão te dizer, né? Então, na verdade, quer dizer, fato é fato. Não adianta. Se eu falar para você que é possível trocar o coração de uma pessoa, colocar o coração de uma pessoa no peito de outra pessoa, os médicos vão dizer, então me prova. O cara foi lá, fez a cirurgia, um transplante de coração, isso virou um fato. Então é isso que tem que ser comprovado, com fatos. Principalmente nessa questão que envolve fé. A Miriam colocou lá em cima, né? Essa nossa linguagem é complicada. É como dizer, né? Pai Nosso Espírita, Evangelho Espírita. Sim, é a mesma coisa esse preconceito que se tem, né? Vamos em frente. Então, para nós, por mais óbvio que possa parecer, por mais óbvio que a gente diga assim, eu sou um espírito imortal e quando eu desencarnar vou continuar vivo e vou continuar convivendo com as pessoas e coisa e tal. Essa mesma convicção você vai achar na igreja católica, você vai achar na igreja evangélica. Então, na verdade, continua indo no campo da crendice. Porque a ciência, ela simplesmente não se interessa em explorar esse campo. Enquanto não houver comprovação científica de fato, se eu falar para você assim, Juliana, me prova que existe um espírito, mas eu quero que você me prova. Aí você vai e me leva numa reunião mediúnica, eu falo, isso aqui para mim é uma alucinação. Ele está com dupla personalidade, ele está perturbado, isso não me prova absolutamente nada. Isso pode ser uma sugestão, isso pode ser um indício de alguma coisa, mas jamais vai se tornar uma evidência. Evidência, como o próprio nome diz, é algo que é evidente. Então, quer dizer, não adianta. Nós tivemos Chico Xavier, que estava aí com todos os fenômenos patentes, né? Cadê as provas da materialização? Qual foi o cientista que comprovou, que fotografou, que viu? O que a gente vê é foto na internet. É foto na internet, Ju. Foto na internet, eu tenho foto de fantasma o tempo todo. Isso não é... Eu sei que você está angustiada, mas cuidado para você não engasgar. Tem que ter paciência, Ju. Isso não prova nada para o mundo científico.
Isso nos fortalece as nossas convicções, mas isso não é uma prova. Se o espírito quiser ser provado, quiser ser comprovado, ele vai ter que se manifestar. Depois que ele se manifestar, ele vai ter que ele vai se manifestar, aí vai ser depois pesado, medido, vai ser tirado, vai ser feita uma entrevista, vão tentar tirar dele algum pedaço daquele material que ele aparece, vai levar para um laboratório. Sem isso, não adianta. Tá? Vamos lá. 58. Já que, deixa eu ver aqui, tanto material europeu sobre tantos pesquisadores que tiveram um escrúpulo científico, mas não foi suficiente, Ju. Não adianta você querer pegar uma experiência que foi feita no começo do século XX, para você convencer alguém no século XXI que isso é verdade. O que a gente viu naquele passado foi que houve pesquisas, mas não significa que a conclusão dela tenha sido definitiva, tenha sido absoluta. Então tem um monte de gente que fez um monte de prova. Tanto é assim que se você vai numa faculdade que é evangélica, por exemplo, a Universidade Metodista, e você vê ali as pessoas que estão fazendo doutorado, eles estão fazendo pesquisas para comprovar que existiu o Arca de Noé. E aí? Como é que você vai dizer que pesquisa é pesquisa? Você tem que se manter num método e hoje utilizar os recursos de agora. Não adianta você querer chegar no passado. Né? Exatamente, Miriam, eles vão querer dissecar, eles vão querer fazer acontecer, não adianta. Né? Cadê eles na universidade que o fazem hoje? Mas eles não estão interessados em fazer. É isso que eu estou te dizendo. Eles têm isso hoje, mas eles simplesmente não se interessam em fazer. E é o que Kardec colocou. Enquanto a ciência ficar limitada nessa visão materialista, ela não vai conseguir avançar nesse campo espiritual. Então não adianta a gente querer se revoltar, a gente querer colocar na cabeça deles. Um cientista, ele se atém aos fatos. E enquanto ele não se interessar em explorar um determinado fato, não adianta. Não vai convencer ninguém. Mas o tempo, normalmente, ele vai. Né? A Miriam colocou: a ciência não prova que existe, mas também não prova que não existe. Na verdade, ela não está interessada em fazer isso, Miriam. Tá? A ciência não prova que existe, não prova que não existe, ela simplesmente se atém àquilo que diz respeito ao mundo físico. Então não adianta a gente querer dizer uma coisa e dizer outra. Ela simplesmente não se interessa. André colocou: muitas pessoas que receberam psicografias de seus parentes através do Chico acabaram concordando com a essência dos espíritos. Pois é, mas não adianta você querer levar uma comunicação do Chico para um cientista e dizer assim: olha, eu estou comprovando aqui para você. Vão dizer que ele é um gênio, que ele é um telepata, que ele é qualquer coisa, mas não é fato. Não adianta vocês querem espernear aí. Não é fato. Tá? Quando a gente começar a explorar, tá? Porque é necessário que a gente tenha a compreensão do que é o método. Se você pegar, por exemplo, um trabalho de um doutorado, e você, desses que são publicados na própria internet, né, muitos pesquisadores conseguirão alcançar esse título acadêmico, vocês vão entender o que você precisa, quais são os elementos que você precisa apresentar para poder chegar a convencer aquela banca examinadora e você depois ter o seu título acadêmico. Não adianta você apresentar todo o seu amor, toda a sua fé, isso não interessa absolutamente nada. Que na verdade os fatos vão contra a fé, vão contra o amor, os fatos são os fatos. E quais são os fatos que você precisa exatamente atingir, comprovar, para poder chegar para poder concluir isso tudo, para poder convencer todo mundo? Aquele que chegar e comprovar a existência do Espírito vai ganhar um prêmio Nobel, porque ele vai trazer uma coisa que o mundo até então nunca tinha comprovado. Aí vai ter lá o prêmio Nobel da Física, porque ele conseguiu comprovar uma matéria que vem do mundo espiritual. Uma matéria que é mais sutil do que a matéria que nós temos aqui hoje. Ele conseguiu fotografar, ele conseguiu com um aparelho de radiação perceber a existência dele, igual fizeram com o Bóson de Higgs. Fora isso, não adianta a gente espernear que não vai convencer ninguém. Mas como os espíritos dizem, né, o fato da ciência não reconhecer não significa que não existe. Então tem muito cientista ateu que depois de desencarnar ele vai se ver do outro lado e pronto. Aí ele vai se ater nessa realidade. Então a ciência, o mundo espiritual não depende da comprovação científica. É simples assim. Vamos lá, pessoal, voltando para o nosso tema. 58. Já que há maus espíritos que obsediam, há bons que protegem.
perguntamo-nos se os maus espíritos são mais poderosos do que os bons. Não é o bom espírito que é o mais fraco, é o médium, que não é bastante forte para sacudir o manto que lançaram sobre ele, para se livrar do aperto dos braços que o enlaçam e nos quais, é preciso dizer, algumas vezes se compraz. Aqui é interessante nessa passagem, porque nessa relação que existe entre o médium e o espírito, muitas vezes a gente fala, nossa, coitadinho, ele está sendo obsediado. Quem garante que ele não gosta? Até porque ele fica muito mais corajoso, ele fica muito mais ousado. Porque se a obsessão for num grau mais sutil, ele faz coisas que normalmente ele nem imaginava que faria. Ele tem coragem de cometer aquele erro, ele tem coragem de continuar fazendo aquilo. Para ele algo prazeroso. Quando nós pegamos, por exemplo, alguém que comete crimes, e se alguém que comete crime está preocupado, tem um peso moral na consciência dele, que ele está fazendo uma coisa errada, ele quer continuar fazendo. Então, na verdade, a sintonia é tão perfeita, tão íntima entre eles, que está ali pronto. Pode. Tem muitos crimes que acontecem, que hoje nós vemos na televisão e tudo mais, que podem ser casos de obsessão, podem ser casos de possessão. Mas daí a gente comprovar não tem como, porque nós não temos... O que nós vemos hoje são os fatos que são apresentados de uma forma bruta. Quer dizer, fulano matou cicrano. Aconteceu aquela tragédia. Ótimo, então aconteceu. Como é que nós vamos analisar que houve uma influência ou não? O próprio suicídio é outro fato. Como é que a gente vai comprovar que o indivíduo cometeu suicídio por vontade própria ou se ele estava sendo influenciado? Dentro das leis morais, esse fator entra de fato, esse fator é realmente considerado. Porque o indivíduo que desencarna por um motivo desse, posteriormente, ou sendo vítima da situação, ele vai chegar no plano espiritual como vítima ou como responsável pelo fato, ou como algoz. Mas isso aí não cabe a nós fazer esse julgamento, porque nós não temos elementos para isso. Então, mas o que é colocado para nós aqui é que falta realmente o médium, ele é obsediado exatamente por essa fraqueza moral que ele tem. Neste caso, que a gente está colocando aqui, compreende-se que o bom espírito não possa levar a melhor, já que se prefere um outro. Admitamos agora o desejo de se desvencilhar desse envoltório fluídico, do qual o seu está invadido, como uma vestimenta, está invadida pela umidade, o desejo pela unidade, aqui, embora esteja umidade aqui, é invadida pela unidade, o desejo não será o suficiente. A vontade não é sempre o suficiente. Então, quer dizer, quando a gente fala assim, essa questão da vontade não é o suficiente, é muito mais do que isso. Porque vontade significa assim, eu gostaria muito de ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada. Eu tenho uma vontade enorme de fazer isso. Mas daí eu ter vontade, eu fazer por merecer uma medalha como aquela, vai uma distância muito grande. Em que eu preciso realmente trabalhar, eu preciso me esforçar, fazer sacrifícios, fazer renúncias, para poder chegar depois à conquista que eu tanto desejo. A Fraterna perguntou se seria o caso desse menino que matou a família. Não dá pra gente especular, Fraterna, Aquilo que eu falei para vocês, pode ser que sim, pode ser que não, pode. De repente não foi nem ele que matou. Porque hoje ele é suspeito, ele não tem nenhuma prova definitiva contra ele. Todos os indícios levam, pelo comportamento, pela situação, pela circunstância, mas ninguém sabe. Então pode ter sido ele, pela vontade dele? Pode ter sido uma influência espiritual? Pode ter sido uma outra pessoa? Também pode. Então, quer dizer, não temos como saber até que ponto ali houve realmente uma interferência espiritual. O que a gente sabe nesse caso é que dentro da nossa sociedade as nossas leis elas vão aplicar exatamente ali a punição necessária para o fato em si. Mas no plano espiritual, aquele indivíduo que, como o próprio Kardec coloca, perguntando aos espíritos sobre suicídio lá no Livro dos Espíritos, ele pergunta, mas a pessoa que não tem controle, uma pessoa um louco, por exemplo, que comete um crime, ele tem culpa? Ele falou, não, porque ele não age em vontade própria. Ele acaba sendo levado pelas circunstâncias, acaba sendo influenciado e ele comete o crime. Dudu colocou, a espiritualidade toma conta de cada um de seus filhos, para que cada um, na sua fé, encontre a mesma palavra independente da religião ou ciência. O Papa trazendo a sua palavra e o pensamento espírita nos traz. Ele trouxe o Rio de Janeiro Paz e Energia, que muitos espíritas que só professam e não praticam dia a dia. Hoje o comentário nas casas espíritas
pelo menos no que vejo é isso, né? Então começamos a chegar a essa conclusão também. Deixa eu ver aqui mais. Continuando. Trata-se de lutar contra um adversário. Ora, quando dois homens lutam corpo a corpo, é aquele que tem músculos mais fortes que abate o outro. Com o espírito é preciso lutar, não corpo a corpo, mas espírito a espírito, e é ainda o mais forte que leva melhor. Aqui a força está na autoridade que se pode ter sobre o espírito, e essa autoridade está subordinada à superioridade moral. A superioridade moral é como o sol, que dissipa o nevoeiro pelo poder de seus raios. Esforçar-se por ser bom, por se tornar melhor, se já é bom, purificar-se das suas imperfeições, numa palavra, elevar-se moralmente o mais possível. Eis o meio de adquirir o poder de comandar os espíritos inferiores para afastá-lo. De outra maneira, zombam de nossas injunções. Essas injunções são exatamente ali os processos ritualísticos que nós utilizamos para expulsar os espíritos de perto de nós. Isso não adianta nada. Na verdade, pode até acontecer de você conseguir se separar daquele espírito, mas é uma separação temporária e saindo um espírito chega outro. Porque, na verdade, a única barreira que nós conseguimos impor, de fato, contra essas influências negativas é a influência moral. Entretanto, dir-se-á, por que os espíritos protetores não lhe ordenam para que se retirem? Sem dúvida podem, e o fazem algumas vezes. Porém, permitindo a luta, deixam também o mérito da vitória. Se deixam, de certo modo, debaterem-se pessoas que têm méritos, é para experimentar sua perseverança e fazer-lhe adquirir mais força no bem. É para elas uma espécie de ginástica moral. Algumas pessoas prefeririam, sem dúvida, uma outra receita mais fácil para espantar os maus espíritos. Algumas palavras a dizer ou alguns sinais a fazer, por exemplo, o que seria mais cômodo do que corrigir-se de seus defeitos. Ficamos aborrecidos, mas não conhecemos nenhum meio eficaz para vencer um inimigo do que ser mais forte do que ele. Quando se está doente, é preciso resignar-se a tomar um remédio, por mais amargo que seja. Mas também quando se teve a coragem de beber, como nos sentimos bem, é como se é forte. É preciso, portanto, bem persuadir-se de que não há, para atingir esse objetivo, nem palavras sacramentais, nem fórmulas, nem talismãs, nem sinais materiais quaisquer. Os maus espíritos riem-se e se divertem frequentemente, indicando aquelas que tenho sempre o cuidado de dizer infalíveis, para melhor captar a confiança daqueles de quem querem abusar, porque então estes, confiantes na virtude do processo, abandonam-se sem temor. Então aqui a gente tem os vários casos que envolvem essas expulsões ou essas desobsessões, que quando se utiliza, por exemplo, palavras sacramentais, aí nós vemos nos filmes que normalmente passam, que tentam retratar ainda de uma forma muito pálida o que acontece nesses rituais secretos, que leem palavras em línguas diferentes, que leem latim, que leem isso, leem aquilo, ou então em fórmulas, olha, você tem que fazer isso porque vai dar certo, toma aquilo, coloca aquela flor no teu quarto, coloca aquela tua imagem, faz ali as tuas orações tantas vezes por dia, nem talismã, coloca isso aqui no pescoço, que se patuar aqui vai te salvar, deixa esse crucifixo o tempo todo do seu lado, nem sinais materiais, você pega uma tinta, pinta na porta, faz um risco de giz no chão e não sei o que, isso nada adianta, porque isso são símbolos materiais, porque o que faz a diferença na verdade é o exercício moral. Lembra quando nós conversamos essa semana, quando eu comentei sobre aquela fábrica de estátuas aqui em Aparecida do Norte, que foi entrevistada, foi alvo da matéria, que mostrou ali eles fazendo imagens de Nossa Senhora, por causa da visita do Papa. Inclusive essa semana eu tive um amigo aqui em casa que ele foi até lá, ele é católico, praticante, frequenta a missa, a filha dele fez crisma e coisa e tal, e aí então, a filha dele é minha aluna e ele é meu amigo, então os dois vieram aqui, ele começou a me mostrar foto de Aparecida,
que chegou lá muito cedo, que a fila estava enorme, que ele conseguiu ver o Papa do telão e coisa e tal. Então você vê assim que a fé fervorosa das pessoas, ela é muito poderosa, né? E aí então essas imagens acabavam sendo comercializadas naquela região. E aí, como eu falei para vocês, né, quando a gente vê a imagem na mão de uma pessoa que levanta e chora com o amor e com a fé que tem no símbolo que aquela imagem representa, na verdade, quando nós voltamos um pouquinho nesse processo, essa imagem se encontrava numa loja, essa loja comprou de uma fábrica, a fábrica tinha lá os seus moldes, os seus funcionários, tinha ali todos os produtos para fazer aquela imagem que não tinha nada de sagrado. Era simplesmente um processo industrial que você faz uma imagem como você faz um sapato, como você faz um copo, como você faz qualquer coisa. E aí então, na verdade, a gente vê que materialmente aquilo é a mesma coisa. Quando você vê o crucifixo no pescoço de alguém, seja ele feito de ferro, de latão, de ouro, de prata, de madeira, não importa, ele saiu de uma fábrica. E aquele material não é sagrado por isso, são as pessoas que, através daquele objeto, fortalecem a sua fé. Então isso tem um efeito positivo para essas pessoas, sem dúvida que tem. Quando alguém pega uma vela, por exemplo, acende na frente dela, se ajoelha e faz uma prece, não é a vela que está fazendo com que aquela prece seja mais poderosa. É ela mesma e ela não se deu conta. Então, na verdade, esses objetos, eles acabam se tornando um placebo. É aquele comprimidinho de farinha que você toma acreditando que é um remédio. E dentro de você tudo se transforma, porque na verdade você acreditou que aquilo era possível. E hoje os hospitais têm muito isso, né? Um paciente que se queixa de dor o tempo todo e começa a fazer investigação e não acha nada, o médico começa então a sugerir o placebo. Aí ele toma ali um comprimidinho 6 em 6 horas, 2 dias depois ele está ótimo. E isso acaba ficando, né? Naturalmente é um procedimento ético, que fica dentro da própria equipe, que isso não se torna público, né? Mas isso acontece. Então a gente vê que todos esses rituais que nós temos hoje, né? A vestimenta que é utilizada, o local onde isso acontece, os objetos que são utilizados e coisa e tal. Isso tudo faz parte do quê? Da influência exterior sobre a própria pessoa, porque a mudança acontece dentro dela. Quando nós pegamos esses processos essas sessões de descarregos que nós vemos, né, em que pastores põem a mão na cabeça da pessoa e grita, e fala em nome de Jesus, aí então o espírito começa a se contorcer e coisa e tal, muitas vezes, apesar do circo que isso representa, da forma exterior que isso se apresenta para nós, acaba sendo algo completamente desnecessário, existe naquela relação entre a pessoa que sofre obsessão e o pastor que acredita naquilo que está fazendo, uma força moral muito grande. E às vezes ele consegue de fato expulsar aquele espírito daquela pessoa, consegue ajudá-la num processo de transformação interior, sem que nada daquilo que fosse exterior, que foi exterior, o que era exterior, fosse necessário. Então, na verdade, cada um se apega dentro daquilo tudo. Todo mundo acha, por exemplo, que um processo obsessivo só pode acontecer dentro de um centro espírita. E se nós começarmos a contar quantas vezes uma obsessão foi feita na casa das pessoas? Ah, mas na casa não pode. Por que não pode? Se ele estava sendo obsediado dentro da casa, por que não pode ser feito fora dela? Basta que todas as condições morais preencham ali os requisitos e a atuação acontece. André colocou: a Gi só gosta de fazer provas na escola se tiver com cordão de coruja, né? E como tira notas ótimas, todos pedem emprestado para fazer as provas. Pois é, cada um, né? A Cindy colocou, né? Acho que é Nabil, né, que passa o programa Estado Paranormal. Outro dia passou sobre o exorcismo de uma adolescente. Tipo, né? Nem o filme Exorcista eu vi algo tão estranho, né? Sentiu foi dó do espírito, né? Pela forma como o padre lidava com ele, né? Então a gente lembra também que, quando nós falamos em crendices, nós temos que lembrar que essas crendices, elas também elas ultrapassam a barreira do mundo físico. Nós temos espíritos que se manifestam que, se você coloca um crucifixo na testa do obsediado, se ele acreditar que aquele crucifixo tem poder, ele vai achar que está sendo queimado por ele. Se você colocar uma estrela na porta da sua casa, aqueles pentagramas com uma vela acesa no meio, tem espírito que não passa naquela porta, entre aspas, nem morto, embora já esteja morto. Porque ele acredita que aquilo tem um poder sobre ele. Mas quando temos espíritos mais esclarecidos, tanto do lado positivo, os espíritos mais elevados, como espíritos inferiores, que acreditam naquilo também, pronto. Fernando colocou: eu colocava uma cruzinha na parte de baixo da prova da professora, né, para a professora não ver os erros, né? Tá certo, Fernando, cada um, né?
A Fernanda colocou, né, essa sua afirmação é tão importante, né, as pessoas perdem iniciativas por causa desses esquemas, né, é como dizer, fora do centro espírita não há salvação. Sim, né? Os próprios trabalhos que são feitos, né, em religiões de tradições africanas é a mesma coisa. Então, na verdade, quando você faz um sacrifício animal, aliás, ontem eu fiz uma postagem de uma notícia que saiu aqui em São Paulo, lá no Facebook, de um vereador que estava, né, tentando permitir o sacrifício de certos animais para rituais religiosos, e isso estava uma discussão, né? O Partido Verde não queria permitir isso porque o sacrifício de animal era contra a legislação e o vereador queria que houvesse essa autorização. Aí na discussão ele falou assim, mas a gente só vai matar bode e galinha, gato e cachorro não. Aí o outro vereador diz assim, mas todos os animais têm direito à vida e coisa e tal. Então, nós vemos o quê? No caso dos animais, por exemplo, a gente já começa a analisar, você vê um sentido, espíritos muito ligados à matéria, que desejam absorver aquele fluido vital que existe no animal e tudo mais, né? André Luiz fala sobre isso num dos seus livros. E aí, então, quer dizer, algumas práticas têm um sentido, mas ele é feito de uma parte muito mais ritualística, de uma forma muito mais dogmática do que compreendida. Tanto é assim que essa parte de sacrifício animal, se nós olharmos a Bíblia, lá no Antigo Testamento, nós temos lá no livro de Levíticos, um dos primeiros do Antigo Testamento, nós temos lá Moisés dando orientação de como fazer um altar de sacrifício, de qual é o tipo de animal que você pode sacrificar. Então isso faz parte da história da humanidade. Hoje o candomblé é combatido, a umbanda é combatida, e outras práticas religiosas, né, dessas tradições também são combatidas, mas na própria Bíblia ensina como fazer isso. Se a Bíblia é uma palavra definitiva, então está tudo em casa, né? Então, analisando do mundo espiritual, certamente nós temos espíritos ali que desejam absorver esses fluidos por uma necessidade de estarem encarnados de novo, mas eles não conseguem. Então nós temos ali tudo, né? Por que vela, por que aquela imagem, por que isso? Porque na verdade todo aquele pacote de objetos, né, acabam influenciando as pessoas mentalmente. Elas olham e a mente delas se transforma por causa disso. Olham, acreditam e pronto. Né, Fernando colocou, não esquecendo que andaram dizendo na mídia, um tempo atrás, sacrifícios humanos. Né? Nós temos realmente essas seitas meio malucas, né, Fernando, que cometem esses crimes. Né? Violam sepulturas, cometem sacrifícios humanos, fazem, acontece. Né? Então, isso o esclarecimento ele vai tirando do nosso caminho esse tipo de crendice. Né? Para a gente continuar aqui então, na Indonésia eles fazem o cadáver se levantar. Né? Vamos lá, né, Sandra? Então tá. Aí, na verdade, o que acontece ali, né, são rituais e práticas que eles conseguem fazer, né, de tirar uma pessoa de um estado de catalepsia ou qualquer coisa do gênero, né? Então, o último que conseguiu fazer isso foi Jesus, que eu soube, né? Mas nunca se sabe, né? Pois é. É só despejar um pouquinho lá em cima da Miriam quando ela estiver lá na sepultura dela, que levanta rapidinho, né? Não tem problema. Continuando aqui, pessoal. Antes de esperar domar o mau espírito, olha só que interessante, hein, ó. Antes de esperar domar o mau espírito, e esse domar significa essas palavras, objetos, rituais e práticas, é preciso domar-se a si mesmo. De todos os meios para adquirir a força para aí chegar, o mais eficaz é a vontade secundada pela prece. A prece de coração compreende-se e não palavras nas quais a boca tem maior parte que o pensamento. É preciso pedir ao anjo guardião e aos bons espíritos que nos assistam na luta, mas não é suficiente pedir-lhes que afastem o mau espírito. É preciso lembrar-se dessa máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. E pedir-lhes sobretudo a força que nos falta para vencer nossos maus pendores, que são para nós piores que os maus espíritos, pois são esses pendores que os atraem, como a podridão atrai os pássaros predadores. Orando também pelo espírito obsessor, é pagar-lhe o mal com o bem, e mostrar-se melhor que ele, e já é uma superioridade. Com perseverança, termina-se, na maioria das vezes, por conduzi-lo a melhores sentimentos e do perseguidor fazer um agradecido. Em resumo, a prece fervorosa e os esforços sérios para melhorar-se
são os únicos meios de afastar os maus espíritos que reconhecem seus mestres naqueles que praticam o bem, enquanto que as fórmulas os fazem rir. A cólera e a impaciência os excitam. É necessário cansá-los, mostrando-se mais paciente do que eles. Mas acontece algumas vezes que a subjugação aumenta ao ponto de paralisar a vontade do obsediado, e dele não se pode esperar nenhum concurso sério. É então, sobretudo, que a intervenção de terceiros torna-se necessária, seja pela prece, seja pela ação magnética. Mas a potência dessa intervenção depende também do ascendente moral que os interventores podem ter sobre os espíritos, pois não se valem mais do que aqueles a sua ação, se sua ação é estéril. Pois não se valem mais do que aqueles sua ação estéril. A ação magnética, nesse caso, tem por efeito fazer penetrar o fluido do obsediado num fluido melhor, e de desligar o do espírito mau. Operando, o magnetizador pode ter o duplo objetivo de opor uma força moral a uma força moral e de produzir sobre o indivíduo uma espécie de reação química para nos servir de uma comparação material, expulsando um fluido através de outro fluido. Por aí opera não somente um desligamento salutar, mas dá força aos órgãos enfraquecidos por uma longa e frequente e vigorosa opressão. Compreende-se, de resto, que a potência da ação fluídica está na razão, não somente da energia da vontade, mas sobretudo na qualidade do fluido introduzido. E após o que dissemos, que essa qualidade depende da instrução e das qualidades morais do magnetizador. Donde se segue que o magnetizador comum, que agiria maquinalmente para magnetizar pura e simplesmente, produziria pouco ou nenhum efeito. É preciso, com toda a necessidade, de um magnetizador espírita, agindo com conhecimento de causa, com a intenção de produzir, não o sonambulismo ou uma cura orgânica, porém, os efeitos que acabamos de descrever. É evidente, por outro lado, que uma ação magnética, dirigida nesse sentido, só pode ser útil nos casos de obsessão comum. Porque, então, se o magnetizador é secundado pela vontade do obsediado, o espírito é combatido por dois adversários ao invés de um. É preciso dizer também que sobrecarregam-se os espíritos estranhos de malefícios dos quais são bem inocentes. Certos estados doentios e certas aberrações, que atribuem-se a uma causa oculta, partem simplesmente às vezes do espírito do próprio indivíduo. As contrariedades que mais comumente concentram-se em si mesmo, as angústias amorosas, sobretudo, fizeram cometer muitos atos excêntricos, que ter-se-ia enganado em colocar na conta da obsessão. Frequentemente, somos nós próprios obsessores. Acrescentamos, finalmente, que essas certas obsessões tenazes, sobretudo nas pessoas de mérito, fazem parte, algumas vezes, das provas às quais estão submetidas. Acontece mesmo, às vezes, que a obsessão, quando é simples, é uma tarefa imposta ao obsediado que deve trabalhar para a melhora do obsessor, como um pai ao de um filho vicioso. E aqui ele coloca, remetemos para maiores detalhes o livro dos médiuns. No nosso próximo encontro a gente vai voltar a ler sobre esse parágrafo que eu coloquei aqui do tratamento, porque ele é bastante interessante, porque ele fala exatamente sobre a ação do passe, fala sobre a ação de terceiros, porque nós temos casos de processos obsessivos, casos de subjugação, em que a pessoa está completamente entregue à doença, entregue a si mesmo, ela não tem força, não tem vontade, não tem ideias para sair daquilo, e há necessidade de um socorro. É como se uma pessoa tivesse muito ferida fisicamente e necessitasse ligar para um resgate para vir levá-la até um hospital, porque ela não tem mais essa capacidade. Agora, no caso de uma influência, de uma subjugação que é muito profunda, essas pessoas podem estar no tal estado de apatia que ela não consegue se imaginar saindo daquilo. E ela vai definhando, porque a gente lembra que um processo depressivo baixa as resistências imunológicas do organismo. E nisso ela começa então a sofrer a ação de doenças oportunistas e, consequentemente, pode levá-la a óbito.
E por isso, então, né, esse processo obsessivo tem esse objetivo. Os obsessores, na verdade, se pudessem levar todos aqueles que são suas vítimas à morte, fariam de imediato. Não teriam nenhuma preocupação, né, com valores, com sentimentos, com lamentações. Eles simplesmente destruiriam. Eles exterminariam aqueles que são suas vítimas. Porque esse é o seu desejo. De preferência de uma forma muito dolorosa. Por isso, então, né, aqueles que estão prostrados nessa condição precisam urgentemente de uma ajuda exterior. Daí muitas pessoas são conduzidas a centros espíritas, a tantos outros centros também. André colocou, quando você vê uma pessoa falando sozinha, pode ser obsessão? Parece que ela conversa com alguém, mas não tem ninguém. Pode, não necessariamente uma obsessão, mas pode ser ali um espírito que esteja falando com ela. Né? Se for uma conversa saudável, por exemplo, pode ser um espírito amigo que está ali, um espírito que está de passagem, que ela ouve, coisa e tal. Né? O Chico falava sozinho, a Dona Ivone falava sozinho, o Divaldo falava sozinho, a gente conhece as histórias dele. Né? Então temos vários que falam sozinho. Agora precisa ver exatamente qual é a natureza dessa relação. Se é uma relação saudável, se é uma relação perturbada. E isso então pode ser? Pode, mas pode ser uma esquizofrenia. Aí tem que pegar o histórico daquela pessoa, tem que conversar, tem que tentar encontrar ali quais são as causas e tudo mais. Né? Então, né, tendo de preferência um médium vidente por perto, seria melhor ainda, porque ele veria exatamente o que está acontecendo. E para isso essa pessoa teria que ser levada a uma instituição, porque a gente não encontra médium vidente dando sopro para qualquer esquina. Né? Então isso pode, sem dúvida nenhuma, ser mediunidade. Vamos tirar a ideia da obsessão e vamos pensar na mediunidade. Isso pode ser mediunidade? Pode ser mediunidade. Agora, dessa mediunidade pode se desenrolar para uma obsessão? Também pode, mas também pode não ser nada disso. Então cada caso é um caso, né? Então a gente analisa primeiro as causas físicas, as causas psicológicas. A pessoa é esquizofrênica, a pessoa sofre algum distúrbio mental, não sofre, ela está bem, então com quem que ela está falando? Essa pessoa está dizendo o que para ela? Está dizendo alguma coisa positiva, alguma coisa negativa? Então tudo é uma questão de análise. Tem que fazer assim uma anamnese geral para depois estabelecer um diagnóstico. Tá? Bom, filhinha,